E aí pessoal, vamos lá começar a gravar mais um vídeo, né? Então, só para antes de iniciar, corrigir aqui um errinho, tá? A gente acabou colocando o list style 1.5, né? Na verdade aqui é um line height de 1.5 que vai ser aplicado a todos os cabeçalhos, tá? Então, voltando lá, temos o nosso site que a gente fez até o momento e vamos partir para a próxima sessão, tá bom? Então vamos lá, iniciando a sessão agora, voltamos lá para o nosso HTML, vamos juntar aqui um pouquinho, tá? E vamos iniciar aqui nossa próxima sessão. Então, vamos iniciar com uma section. A partir dessa section, então, vamos estar acrescentando aqui alguns detalhes importantes. Essa section vai ser um pouquinho menor do que as demais, então é possível que a gente faça até duas seções logo. Mas vamos lá. Então, aqui essa section, a gente vai colocar um ID de experience e vamos colocar também uma class com o mesmo nome, tá? Se vocês perceberem, alguns IDs a gente está colocando aqui o valor, não está configurando lá no CSS ainda, porque isso vai servir para a gente posteriormente, justamente para ajudar a organizar nosso navbar, tá? Essa barrinha de navegação. Então vamos colocar aqui uma div com uma class, tá? Essa class aqui ela vai pegar esse nome, como a gente já sempre faz, né? Underline, underline, e dizer que esse aqui é o conteúdo. Ok, então colocamos aqui o conteúdo, tá? E a partir de agora a gente vai começar a definir o conteúdo de fato, tá? Então vamos começar aqui com H2, vamos colocar aqui uma class. E aqui vamos dizer que esse aqui vai ser o título, né? Então, experience, underline, underline, título. E aqui a gente vai definir o título logo em seguida, tá? Além disso, a gente vai colocar também aqui alguns spans, né? Justamente para ajudar a gente a configurar melhor o que a gente precisa de fato, né? Então, vamos colocar aqui um spam, vamos colocar logo outro aqui embaixo e vamos definir aqui uma frasezinha, tá? Então, eu vou colocar algo como viva a experiência. Aqui embaixo, vamos colocar do jiu-jitsu. Seguindo aquele padrão lá de mudar as cores, né? Então, se a gente vai mudar as cores, obviamente, vamos aproveitar esse spam para poder fazer algumas configurações. Então, aqui é a class, aí a gente vai colocar a experience title, traço, traço, white. E vamos aproveitar essa mesma ideia aqui e vamos colocar aqui com vermelho, né? Red. Pronto, beleza, né? Então, fizemos o nosso H2. É interessante que a gente coloque aqui um texto também, né? Vamos fazer algo bem parecido lá com o que a gente fez aqui no comecinho, tá? Então, a ideia é fazer algo parecido com isso aqui, só que vamos inverter os lados, tá? Então, vamos colocar a imagem desse lado, do lado direito, o texto do lado esquerdo. Então, voltando lá, vamos colocar aqui uma tag P, para servir como um parágrafozinho aqui pra gente. E vamos dizer que isso aqui vai ser um experience teste. E o texto que vamos colocar aqui, vamos colocar assim, treinos com foco em, em técnica, respeito e erros. Tá? Vocês podem colocar o texto que vocês acharem mais interessante, tá bom? É, e vamos colocar um botãozinho logo embaixo, né? Então, href, vamos colocar aqui para ir para lugar nenhum, como a gente está fazendo atualmente, tá? A class aqui a gente vai usar uma classe que a gente já usou, que é o btn e o btn primary. Então já temos o botão pronto, né? E aí venha treinar conosco. Ok, vamos ver como é que está ficando. Então voltamos lá, descemos aqui um pouquinho e o que temos até o momento é isso aqui, né? Ó, nada demais, né? Já está na fontezinha que a gente quer. Claro que a gente vai aumentar um pouco, mas está no caminho, né? Então vamos fazer agora a inserção da imagem. Então concluiu aqui essa div. Vamos inserir outra div aqui. Vamos colocar tudo em minúsculo, né? Vamos manter aqui o padrão. Essa div a gente vai colocar aqui uma class que vai chamar experience image, tá? E agora é só colocar a imagem embaixo. Então, img, src, imagens, que é aquela pastazinha que temos. Aqui vamos colocar aqui a imagem experiência, tá? E vamos colocar aqui, deixa eu lembrar que tipo de imagem é essa. Essa imagem aqui, vamos chamar aqui golpe jiu-jitsu, por exemplo. Ok. Então, o que falta a gente aqui então é configurar o CSS desse pedaço, né? E é isso que a gente vai começar agora. Percebam que a gente vai fazer algo bem parecido com o que a gente já fez inicialmente, né? Então,
usar display flex, né, fazer aquelas configuraçõezinhas, e então vai ser algo bem fácil, bem tranquilo de se fazer. Vamos lá, voltando lá para o nosso CSS então, vamos colocar ao final do código, e aí ponto experience. Então, primeira coisa, a altura mínima que a gente vai definir aqui vai ser de 100 VH. Tá? Além disso, vamos colocar uma largura para pegar toda a área, né? Então, uma largura aqui de 100%. Tá? Vamos colocar aqui aquela questão do overflow, tá? Caso ultrapasse o conteúdo, que ele esconda esse conteúdo, então hidden. Tá? Perceba que a gente está usando muita coisa que a gente já usou, né, anteriormente. E aí vamos colocar um background color também. Aliás, vamos usar um background image, que a gente vai inserir uma imagem. E é interessante que como a gente vai usar para cor e imagem, a gente pode definir seu background, caso a gente prefira, tá? E a gente pode estar usando as duas propriedades, né? Anteriormente a gente usou background image, se não me engano. E aí vamos usar um linear gradiente. E além do linear gradiente, a gente vai estar passando também uma imagem, tá? Vamos definir logo a imagem, em seguida eu coloco a cor que a gente quer, tá? Então, imagens, barra, background experiência, tá? Vamos ver como é que está ficando. Então aqui não aplicou ainda porque a gente não concluiu, né? Mas vamos começar a colocar agora aqui o que a gente quer de linear gradiente, que vai ser aqui então para a direita. Então, vamos usar aqui as variáveis então. Então o primeiro valor que a gente vai colocar vai ser um color dark. E aí o segundo valor vai ser transparente. Tá? E já pegou bacaninha pra gente. Só que como a gente já viu, né? Tá repetindo aqui o plano de fundo, não tá cobrindo toda a área como a gente quer. E vamos fazer essa alteração agora, tá? Então para isso, vamos colocar logo aqui embaixo. Opa. Então background repeat, no repeat. E um background size cover. Pegar toda a área que a gente precisa. Então, background size cover. Pronto, fechou aqui pra gente bacaninha, tá? E agora a gente vai começar a definir os elementos, né, da forma que a gente quer. Outra coisa é centralizar esse plano de fundo também, né? Então, vamos colocar aqui um background position center, tá? Aí já centralizou bacaninha pra gente. Vamos dividir agora aqui direitinho as nossas caixas, então vamos colocar no display flex, tá? Já jogou aqui pro lado, tá? Então o texto está de um lado, a imagem está de outro. Além do display flex, a gente vai colocar um flex wrap, né, que aí lembrando que vai servir para quando o conteúdo ultrapassar a área, ele descer, né? Vamos alinhar tudo ao centro. Então percebam que já está melhorando aqui a ideia para a gente, está ficando bacaninha a nossa sessão. Além disso, aqui a gente vai colocar um Justify Content Center. E aí vamos usar um padding, tá? Para separar um pouco mais os elementos. Vamos usar o que a gente já tem, né? Então, spacing, vamos usar o médio. Pronto, tá. Então agora basicamente está bem parecido com o que a gente já tem. Falta só separar um pouco mais esses elementos, né? Então, finalizamos aqui a experiência e vamos para a próxima classe que vai ser o conteúdo. Ó, experience, underline, underline, content. E agora vamos definir aqui também o display flex. Vamos colocar um flex direction column. Eu não quero que ele fique abaixo, né? Ele vai ficar abaixo, do lado vai ficar abaixo um do outro, tá? Vamos alinhar tudo ao centro e vamos alinhar o texto também ao centro, né? Então, text align center. E além disso, vamos definir um espaçamento, tá? Então, vamos usar o espaçamento aqui. Vamos usar o SM, né? Que aí não é o maior de todos, mas maiores. Certinho. Vamos continuar agora, então, agora mexer no título, tá? Só para confirmar o título mesmo, depois a gente vai para o título que é branco e vermelho, né? Então, experience título. Nesse título aqui, a gente vai colocar aqui os três tamanhos que a gente quer, né? Que é o mínimo, o tamanho que a gente prefere e o tamanho máximo. Então, clamp aqui 2.5 RAM, 8 VW e vamos usar o tamanho de 5 RAM. Tá? Voltamos lá, já está bem maior o texto para a gente. Além disso aqui, a gente vai colocar um line height aqui de 1.1, um display flex e vamos colocar um flex direction column. E já desceu pra gente, tá quase do jeito que a gente pretende, né? Mas
temos aqui alguns detalhes ainda. Uma coisa importante aqui que eu estou percebendo aqui a diferença, tá? É que o nosso H2P, na verdade, ele está dentro aqui do H2, né? Por isso ficou tudo muito grande, né? P e o A. Então vamos pegar e jogar ele depois do H2, na verdade, ele vai ficar aqui, tá? Então só ajustar aqui pra gente para ficar interessante. Voltamos lá e temos aqui um resultado um pouco diferente. Vamos lá então, chegou até aqui, vamos continuar então o nosso código. Já fizemos o título e agora vamos partir para as cores, né? Que é a cor vermelha, a cor branca, né? O texto e a imagem, né? Então vamos lá, vou começar pelo texto então agora, já que já fizemos o título, né? Então, text. O texto a gente vai fechar as cores, então, aliás, né? Tem uma coisa antes, deixa eu ver o que é que são os títulos, né? Então, faltou isso, vamos lá. Fazer logo o título para ficar organizado. Então, ponto, experience, underline, título, white. E aqui a gente vai colocar aqui simplesmente a cor, tá? Que vai ser color white. O padrão já está, né? Então, caso você queira até remover, você pode remover. Eu estou colocando justamente para forçar e garantir que vai ser aquela cor, tá? Agora vamos colocar o red e vai seguir o mesmo padrão. Color var. E aqui vamos usar a cor primária do nosso site. Tá? Então percebam que já ficou aqui um pouquinho diferente. Agora sim, agora a gente vai para o texto, tá? Aqui no texto, a gente vai usar um font family. E nessa font family vamos usar a fonte do body. Então aqui a fonte do body. Além disso, aqui a gente vai colocar 3 tamanhos de fonte, tá? Então vamos usar aqui então clamp de 1 EAM, 3 VW ou 1.5 EAM. Vamos usar aqui uma margem também para separar mais os elementos que estão externos, né? Então vamos usar aqui uma margem aqui de um tamanho de Space SM aqui, tá? E vamos colocar aqui também o valor zero para a margem horizontal. Por fim, vamos deixar aqui aumentar a força da nossa fonte para 400. Vamos verificar como é que ficou. Acredito que esteja bacana, mas a gente pode estar melhorando um pouco mais aqui alguns detalhes, tá? Já está bem parecido, então nosso site já está começando a ficar interessante. Contudo, a gente precisa fazer mais algumas coisas, tá? Que é partir para a imagem, então. Então, experiência line image. E vamos definir aqui uma largura máxima de 500 pixels. Tá? Não vai mudar muita coisa porque é o máximo, né? A gente não definiu o mínimo. E vamos colocar aqui um padding também de, vamos aqui a variável, de space sm. Tá? Houve uma pequena separação aqui, como vocês podem perceber. E agora sim, de fato, a gente vai mexer na nossa imagem, tá? Ok? Uma coisa importante aqui é que a gente não definiu aqui uma classe para essa imagem. Contudo, a gente pode usar diretamente a div, né? E para diferenciar, a gente vai dizer que a div que está dentro de Experience Image, tá? Então, colocamos aqui img. Agora sim, então a largura aqui, vamos colocar de 100%. Vamos colocar aqui uma altura alto, tá? Que vai ser uma altura que vai manter a proporção. E aí vamos usar aquele filtrozinho para definir uma sombra bacana para a gente que pegue o contorno, né? Que aí a gente vai usar o Drop Shadow de 14 pixels por 14 pixels novamente. E vamos usar aqui agora a cor que a gente quer para essa sombra, que vai ser a Color Primary, tá? Se eu não me engano, a gente usou 24 no anterior, então vamos deixar 24 aqui também. Tá? Então, o resultado ficou interessante, né? Acredito que por aqui a gente já pode parar e no outro vídeo a gente faz a próxima sessão, tá? Até mais, pessoal.